ontem, né, eu estava tentando entender um pouco mais dessas preocupações em relação ao tema do Credit Suisse, né, e estava falando, amanhã eu preciso ter voz para falar com o Marco para realmente entender. O segundo maior banco da Suíça, uma das maiores, né, um dos assuntos mais comentados aí, até nas redes sociais, muita gente preocupada, será que vai conseguir realmente arcar com todos os compromissos financeiros? Eu quero entender desde o início, né, bem para você explicar aí, realmente, para a gente entender quais são os riscos, né, os temores que o mercado realmente está colocando em relação ao Credit Suisse aí, e entender um pouco mais, né, o peso e a importância da gente discutir esse assunto. Bom, acho que vamos tentar começar de trás para frente. Sim. Quando eu digo de trás para frente, assim, é interno para o externo, né? Primeiro, vamos nos preocupar em relação a nós aqui no Brasil. Basicamente, sendo super simplista, a gente tem duas grandes operações, vamos dizer assim, no Brasil, aqui do Credit Suisse. Ele é muito conhecido pelo Private Banking, né? Não só pelo IB, pelo Investment Bank, mas principalmente pelo Private. Então, a gente tem realmente uma preocupação porque são poucos investidores, mas são investidores muito grandes. Mas esses investidores também, provavelmente, eles têm uma diversificação de portfólio, eles têm outras contas, mas a gente está falando de um mercado um pouco mais restrito, não é um mercado de varejo, não é um mercado pulverizado, são poucas contas, mas contas maiores. Então, talvez esse grupo de investidores considerados private, que a gente chama, estão bastante preocupados e podem até estar pensando, como a gente está recebendo essa demanda aqui na Sarinvest e outros consultores de investimento, nós estamos nesse momento recebendo essa demanda. Porque eu sempre falo, um banco, pessoal, ele não vai quebrar por conta de lucro ou prejuízo, né? Ele vai quebrar por conta de falta de credibilidade, por falta de confiança. Para quem já viu um banco quebrando, né, ou tendo um ataque especulativo na minha frente, por exemplo, né, para quem estava lá em 2008, é principalmente por falta de credibilidade. Porque um banco ele se alavanca muito, né, ele tem a sua alavancagem. Se realmente começar a credibilidade, ele não vai conseguir honrar com os compromissos, enfim, com toda a liquidez. É assim que o banco pode trazer preocupação. Mas vamos falar aqui do Brasil. Então, a gente tem, em resumo, dois principais segmentos sendo super simplistas. O Private Banking. Então, se você conhece algum cliente, é natural ter essa preocupação e provavelmente o cliente nesse momento está se questionando se mantém a conta, se diversifica, olha para um outro portfólio, isso é super natural, existe essa preocupação. Mas a gente precisa lembrar também que tem muitos investimentos que você não está correndo o risco exatamente Credit Suisse. Você está correndo o risco, às vezes, do administrador, que pode ser outro, você está correndo o risco de bolsa, por exemplo, as suas ações. Eu opero pela corretora Credit Suisse. Não tem tanta preocupação assim, porque a gente está fazendo a custódia em outro lugar, enfim. Então precisa entender um pouco disso, mas é natural, né? Porque a gente não tem, o investidor não tem tanto conhecimento muito das questões regulatórias, né? Tradicional FGC, enfim, outros órgãos que possam trazer algum momento de liquidez, de garantias. Mas é natural, se você tem conta no Credit Suisse, o mundo todo está questionando. E no Brasil a gente tem a preocupação aqui que o Credit Suisse, pela a sua tradição aqui no Brasil, ser um grande gestor em termos de fundos imobiliários. A gente tem muitos fundos, os fundos são muito bons, são muito grandes e são representativos na indústria de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então essa é a preocupação. A princípio também o banco acabou de enviar um comunicado, né? Também a gente não pode traduzir nessa preocupação, né, em relação aos ativos, à liquidez dos bancos, né, do banco em si, porque os ativos estão alocados, né? Então você tem um shopping por trás, você tem um papel, você tem um título, você tem, né, um hospital, você tem uma escola, né? E a gestão também, ela não necessariamente está correndo esse mesmo risco que a gente tem, por exemplo, no caso de alguns correntistas do banco mundialmente, tá? Então, não existe, de certa forma, essa preocupação em relação aos fundos imobiliários. Muito cuidado, pessoal. Eu não venderia nenhum fundo imobiliário nesse momento por conta desse risco. Existe essa percepção de risco. Então, se você olhar hoje, Marco, tem vários fundos imobiliários aqui, são grandes aqui na Bolsa. Tem essa preocupação, eu acho que é natural ter essa preocupação, mas eu não venderia. E pelo contrário, eu acho que se tem alguém vendendo, se os fundos caírem por conta desse risco, eu acho que pode ser oportunidade de compra, porque a gente não está associando ao risco Credit Suisse nesse momento, tá? Então essa é a preocupação. Agora lá fora, sim, que acho que é a grande preocupação. Existia a possibilidade, no que a gente viu em 2008 principalmente, é um dos maiores bancos do mundo, é um dos maiores bancos de investimento do mundo, é um dos maiores bancos da Europa principalmente. E quando a gente fala assim, provavelmente as ações já estejam precificando
um risco de liquidez, de insolvência muito grande. É só olhar pelo tradicional múltiplo preço sobre o valor patrimonial, que já está sendo negociada muito baixo, né? A última vez que eu vi isso, alguns dias atrás, estava sendo negociada a 0,2 valor patrimonial. O que é isso? Naturalmente, os bancos na Europa são negociados próximo de uma vez, às vezes um pouquinho para baixo, aqui no Brasil também, né? Uns bancos são muito bons negociados a 1,5, 2 vezes. O Credit Suisse está sendo 0,2, ou seja, o mercado já está colocando na conta uma possibilidade real realmente do banco precisar de uma injeção de capital, de uma preocupação. E a grande preocupação é a gente relembrar de 2008, quando teve o caso do Lehman Brothers e realmente virar um processo em cascata e contagiar o sistema financeiro como um todo. Essa é a preocupação. Então, os erros do passado também fazem a gente, como foi o caso aqui da crise. Todo mundo reclamou da crise agora, que o Banco Central injetou muita liquidez, o Banco Central americano, mas ele tinha uma certeza, ele precisava injetar recursos para que não houvesse um impacto em cadeia. Lembrando um pouco da crise de 2008, foi um dos poucos paralelos. Então, essa leitura que a gente tem, tá? De novo, a gente continua super à disposição, mas acho que a grande leitura para nós do varejo aqui é os fundos imobiliários, e a gente não tem preocupação em relação à gestão, em relação à cota, em relação ao resultado, em relação à liquidez. Esses fundos imobiliários vão continuar, tá? É tudo mais constante. Não vendam se for essa decisão. Se você é correntista, acho que aí é outra preocupação. Eu acho que esse é um ponto importante que precisa ser realmente debatido junto ao seu consultor, junto com o seu assessor. Essa preocupação é natural, que você tenha conta aqui e esteja preocupado nesse momento, né? Ô Marco, justamente eu estava olhando aqui ontem, né? As ações elas conseguiram ali recuperar, operaram em alta, né? Fecharam em alta na terça-feira, apesar, né, de toda essa discussão, mas à medida que as preocupações sobre todas essas questões foram diminuindo ali um pouco, de repente, né, a gente viu aí realmente uma reação, porém hoje as ações estão em queda. Eu estava até olhando aqui, o gráfico está caindo agora mais de 3% aqui, as ações, 4,16 francos suíços, agora o gráfico está bem assim, né, caiu, subiu de novo e agora está um pouco ali em queda, mas não tão grande igual estava anteontem, né, quando começaram a surgir essas questões. Apesar de você ter trazido aqui, né, para essa questão dos fundos imobiliários, eu também estava lendo ali que muitos especialistas, citando aí, como você falou, da bola de neve lá, da bolha que aconteceu da crise de 2008, muitos especialistas acreditam ali que se caso venha, né, ter realmente uma falência aí do Credit Suisse por conta do tamanho dele, respingaria em várias outras companhias e instituições financeiras, né? Apesar de você falar que realmente não acredita exatamente aí de uma falência assim, né, tão como você explicou muito bem em relação à força do banco, e não é tão fácil assim quebrar, falir, né, da noite para o dia, vamos dizer assim, uma instituição financeira, mas tem essa preocupação, né, da crise de 2008 que sempre bate aí na porta do investidor. Você acredita que poderia realmente, né, se caso, num pior patamar, aí, num cenário realmente de falência, isso respingaria exatamente, poderíamos né, vivenciar a mesma situação de 2008? Eu acho que na mesma intensidade não, mas a grande preocupação é quem vai salvar o banco caso precise realmente de uma liquidez, né? A gente teve aqui no caso dos Estados Unidos, isso foi também o debate também durante a crise aqui agora da pandemia, um aumento do balanço norte-americano, né, do Fed, do Banco Central americano, injetando liquidez, entrando realmente ativamente naquele movimento que a gente chamava lá de QE. Né? Agora a gente está no movimento inverso. Acho que a grande preocupação é entender também que é um banco que ele está muito relacionado principalmente à cadeia de crédito, né, em relação ao mercado de capitais, em relação à liquidez do sistema financeiro. Então agora, será que teria capacidade, caso precise, caso realmente a gente tenha, acho que a gente está longe desse cenário. Né? O mercado já está precificando talvez uma parte, mas está longe realmente do banco sofrer um ataque especulativo. E lembrando o que é ataque especulativo? É basicamente, como você falou, é uma bola de neve. Quando você é correntista, mas escuta o seu vizinho, que também é correntista, sacando dinheiro de um banco, fala assim, eu estou zerando a minha posição, e começa essa informação, né, rodar entre os mercados, se todo mundo resolve sacar seus recursos, o banco não vai conseguir ter essa liquidez, não vai conseguir honrar, e essa é a preocupação que pode existir dentro de um banco. De novo, eu vi acontecendo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, acho que vocês lembram o caso do Unibanco, na verdade. O Unibanco era um capital aberto, sofreu sim um ataque especulativo, na minha opinião, e acabou tendo realmente
vamos colocar entre aspas aqui, mas essa fusão, né, entre Itaú e Unibanco surgiu dentro de um ataque especulativo lá atrás do Unibanco. Então, de novo, não necessariamente é por um resultado positivo ou negativo, mas caso esse é aí que realmente um banco quebra por conta da sua alavancagem natural do sistema financeiro do banco, o inverso também é verdadeiro. Caso ele precise honrar, ele não tem liquidez e vai precisar ter essa intervenção. Qual que é o cenário base? Não é o cenário base de quebra, né, do banco, mas o cenário base que o mercado já está colocando, que a probabilidade de insolvência hoje é muito maior do que há 2, 3 semanas atrás. É muito maior esse risco de insolvência e quem que vai ajudar caso realmente precise ter essa injeção de liquidez, né? Já que a Europa também está com outras preocupações, né, e precisa ver se não teria esse contágio. Acho importante agora, que é uma informação difícil de ter, principalmente aqui no Brasil, porque a gente está olhando uma operaçãozinha do banco, mas entender justamente quais serão as conexões que o banco tem, como é que ele está mais exposto lá fora, em termos de ativos, né, de crédito, enfim, toda essa parte do balanço do banco. Isso a gente acho que não tem muita análise aqui no Brasil, porque também a operação aqui é um pedaço da operação mundial do banco. Tá? Então, vai acontecer essa quebradeira? A princípio não, mas aumentou muito a probabilidade de 3 dias para cá, do final de semana para cá. E acho que essa discussão, até inclusive dizem, né, pelo menos eu não acompanhei, mas dizem que teve reunião extraordinária do Fed também para discutir esse tema, tamanha preocupação em relação a possibilidade de insolvência do Banco Suíço, né?